Olá, pessoal do MarHubCast. Estamos aqui com uma nova entrevista hoje. Você sabe que nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui no MarHubCast a gente convida profissionais da área, quer dizer, artistas criativos, curadores, professores, muita gente para conversar sobre o seu processo criativo, o seu bloqueio, desbloqueio, os seus desafios do dia a dia e trazer para você cada vez mais uma troca e informações. Hoje, em especial, a gente vai conversar com o Diogo Oliveira, que escreve e tem uma carreira aí muito interessante nesse sentido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre leitura e sobre escrita hoje, que eu acho que pode te ajudar. Diogo, bem-vindo, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Olá, autores, tudo bom? Muito obrigado, Marcela, pelo convite, para eu poder colaborar cada vez mais aí com a comunidade. Sinto honrado em poder ter uma referência aí para quem puder querer escrever e ler mais e melhor. Obrigada. E para quem não te conhece, Diogo, fala um pouquinho da sua formação e principalmente como é que a questão da leitura e da escrita entrou de uma forma assim mais presente, mais forte assim na sua vida. A escrita, ela foi meio que um acidental. Agora, a leitura, desde criança, estava me acompanhando. Lia muito livro infantil, meu pai trabalhava na gráfica, então ele trazia revistas, quadrinhos de lá, e aí eu fui entrando em sebos, bibliotecas, pegando livros, nunca me separava de uma leitura, assim, independente de onde eu estava. Já a escrita aconteceu por um acaso. Eu estava num momento de vida que estava tentando me encontrar um pouco mais e acabei fazendo um curso de criatividade. E a primeira coisa que a gente aprende no curso de criatividade é que a gente é criativo. E aquilo foi um baque para mim. Eu falei, pô, então eu preciso pôr isso em prática de algum jeito. E eu comecei a estudar para ser comediante. Aí eu fui, corri atrás, fiz Opa! cursos e tudo mais. Aí eu fiz um set completo com a apresentação de stand-up. Na época eu trabalhava com passeio de cachorro, então eu fiz só naquele tema. Um set completo com as histórias engraçadas, ensaiei. Só que eu vi como que era a rotina de quem está iniciando na comédia stand-up. E eu tinha acabado de me casar, vim morar com a minha esposa, eu falei, pô, isso aí não vai dar certo, porque geralmente os bares de stand-up são à noite para madrugada, você dorme pouco, tem Sim. que escrever muito, correr para outra cidade, não ia bater fechar a conta. Então o que que eu fiz? Desisti por pura opção de não querer seguir como é que eu posso falar, o desafio que é essa rotina, só que eu estava com tudo aquilo escrito. Aí eu falei, já sei, eu vou transformar essas anedotas em um pequeno livrinho e vou colocar na Amazon. Coloquei na Amazon, distribuí para os meus clientes de passeio na época e que deixou eles muito contentes de se verem ali com situações que poderiam ou não ser os cachorros deles ou outros. Inclusive, Aham. ganhei até mais clientes justamente por isso. E aí acendeu Ai, que aquela bom. coceirinha de eu escrever, é legal e tal. E eu dava aula particular num cursinho de comunitário para ajudar a galera e também aula particular para quem contratasse a parte. E eu escrevi dois livros também sobre matemática, envolvendo um storytelling, uma história paralela e o ensino de matemática. Um deles também está na Amazon e o outro foi um e-book que eu distribuí para o pessoal durante a pandemia. Só que aquilo foi, aquela coceirinha só ficava mais forte, falava, dá um passo maior. E aí eu me dediquei um ano sabático inteiro, assim, só estudando e escrevendo. Eu cancelei Netflix, cancelei streams, cancelei Spotify, eu só me dediquei a aprender e aplicar sobre escrita. E aí eu falei, pô, é isso aqui que eu Aham. quero. E aí eu comecei a escrever livros, escrever contos, lancei alguns por editora, fui sócio da própria editora, uma editora independente pequena, lancei livros por conta própria, lancei formatos de divulgação diferente de outros livros e hoje, atualmente, eu estou com o meu estúdio literário para ajudar cada vez mais quem quer entrar aí nessa vida de escrita que pode ser muito mais do que só ganhar dinheiro. Legal. Olha que interessante que você falou, né, você foi falando aí do seu processo, tanto de leitura quanto de escrita, e você falou do stand-up. Uma pessoa que a gente sempre comenta e que a gente fala é o Murilo Gun, não sei se O você curso de conhece. criatividade que eu fiz foi dele. O Ah, foi Reatividade e dele? Aprendizagem Criativa. Ah, legal, legal. Eu fiz na pandemia quando ele, Liberou disponibilizou gratuitamente. Foi quando de gra eu estava isso, paquerando esse curso há um tempo, já estava separando dinheiro, que ele fazia assim, eu um esquema também. de vir por carta e ter encontro presencial e acabou acontecendo isso.
Não, eu também. Uma amiga me indicou, fiquei lá namorando o curso. Não, nunca fiz, assim, nunca tive a oportunidade de fazer, mas aí veio a pandemia, ele falou assim: "Ah, vou disponibilizar de graça". Eu falei: "Ah, essa é minha chance, né? Já tá todo Eu mundo em pensei a casa, mesma todo coisa. mundo trancafiado, não sei o quê". Eu ficava lá com fone de ouvido fazendo. E foi interessante que ele fez nessa época, que se você terminasse o reaprendizagem criativa, ele te dava para o próximo, que são técnicas de criatividade. E se você terminasse, ele te dava para o próximo, que é o Cri Cri Cri, criando Cri-cri-cri. Eu crianças fiz os 3 criativas. também. E aí a gente fez aqui para o canal, a gente tem uma parte, uma playlist chamada Reviews, em que a gente fala a nossa experiência com cursos, palestras, eventos que a gente faz. E a gente fez um resumão, tipo, dos insights e tal, desses 3 cursos aqui para o nosso Reviews, e são um dos mais vistos, assim, vídeos do nosso canal. Então, teve aí um negócio muito legal. Mas ele escreve para comédia, ele começou assim, né? Então, quando você começou a falar da escrita para o stand-up, eu lembrei do curso em que ele fala que ele começou a desenvolver também a questão né, da escrita para o stand-up porque a gente acha que é tranquilo, mas o humor, né? É uma loucura, é um timing, né? É uma coisa assim que você tem que ter realmente uma escrita em que você tem É que um olhar abra observador. exatamente, para começar um olhar de você olhar, sei lá, para sei lá, para um durex e daqui sair uma coisa, né, engraçada, né, de qualquer detalhe da vida, né, você ter esse olhar. Mas falando sobre a leitura, que você falou que teve sempre muito presente, e aqui a gente tem, né, o clube do livro que a gente lê e tal, uma grande dúvida que eu vejo que as pessoas escrevem para a gente é como escolher. Como ver que um livro pode ser interessante ou não? Porque as pessoas falam, já leio pouco, eu quero ler alguma coisa que bata e seja aquele livro que as pessoas falam: "Não consigo largar", né, aquele livro que é um livro que não consegue largar, mas para cada um pode ser diferente, Sim. né. E eu acho que essa escolha é muito mais, de repente, um entendimento dos seus desejos. Mas como é para você, assim, esse processo de escolher os livros e ler? Hoje eu separo em 2 coisas, né, os livros que eu quero ler e os livros que eu preciso ler. Aham. Então, Tá. os livros que eu preciso ler é aqueles que são de estudo, são de desenvolvimento pessoal, são de trabalho, aqueles que eu tenho que pegar de outros autores para trabalhar. E quando eu quero Uhum. ler para relaxar, para poder, eu levo em conta o que eu quero no momento, como é que eu tô, e eu pego também as primeiras páginas, os primeiros capítulos do livro. Isso é muito importante, porque geralmente é ali que o escritor vai te dar o norte de como que vai ser a sua recepção de leitura. Então, se você tem Tá. pega um livro qualquer, abre ele, dá uma lida assim rápida, então leia ele. Você vai pegar assim, o seu cérebro automaticamente vai se adaptar com aquelas páginas. E tem estudo. Se o livro tem parágrafos menores, capítulos curtos, um espaçamento confortável para você que não está acostumado a ler, você pode ler sem problema, que o livro inteiro vai ser fluido, como a gente chama. Se ele for bom ou não, se a história te agradar ou não, isso você vai descobrir no final. Mas, falando da psicologia por trás do que está escrito ali, né, do design, tem que ser essa forma para Uhum. você ficar mais cômodo. E aí tem aquela coisa, né? A melhor forma de ler é ser recomendado. Então, se alguém te recomendou um livro, você vai entender que aquilo tocou a pessoa de um jeito e você vai querer ser tocado também. E se você quiser se aventurar, eu gosto de fazer uma coisa muito interessante que é ir no sebo. E quando você vai na livraria com os livros atuais, para uma livraria, existe uma curadoria muito forte do que está vendendo e o que está em alta. Mas quando você vai no Uhum. sebo, um lugar que só tem livro usado, que está sendo revendido, você vai achar um mix de tudo e qualquer coisa, inclusive que dificilmente vai ser relançado. Então ali talvez você encontre, pela sinopse das capas, algo que seja interessante o que você quer ler no momento. Legal. A gente vai mais em livraria, né, do que sebo, pelo menos eu, mas eu tento achar, assim, alguns sebos perto, assim, de casa, para dar uma olhada, verificar. E o que eu percebo é que lá, eu acho que quem trabalha com sebo tem uma paixão a mais, que eu acho que
sim, floresce ali, né. Tem uma paixão por livros, uma paixão de conversar sobre livros que eu acho que é um pouco maior, né, ele principalmente, assim, às vezes o próprio dono ou o filho do dono tá ali, né, presencialmente. Então é um ambiente também, que você tem uma troca de repente até uma indicação: "Olha, quero ler um livro", hoje em dia estou lendo sobre neuroplasticidade, por exemplo. "Quero um livro sobre neuroplasticidade, o que que você indica? O que que você tem?". Essa troca ali da dica que você falou, né, de repente com um livreiro, é mais fluida, é mais densa até do que de repente uma livraria maiorzona, em que vai ter alguma indicação mais rápida ou a pessoa quer saber: "O que que você quer?", te leva lá para a estante. Mas de repente nesses lugares foi bom você lembrar, o sebo é um local de então. troca, né. Aqui em São Paulo, Legal. perto de casa, tem um projeto chamado Livros Livres da Praça Jatobá. A Andrea, ela fez algumas casinhas de livros baseadas na Hum, Boîte Livrée, que tem na França, na qual você pode pegar um livro e deixar um livro em troca. Então, eu sempre que eu estou andando pelas praças em que tem, eu abro e olho, mas só olhar, hum. porque ali eu descubro títulos e autores que eu jamais encontraria se fosse pelas vias comuns que eu estou acostumado. Então, mesmo que eu não vá muito em sebo, às vezes pela localidade, existem alguns projetos que podem trazer. Ela recebe doações, então, de pessoas que estão há muito tempo com o livro parado, que já foi o momento delas, passa adiante e você vê que é um livro muito rico para você, no seu momento. Ou você descobre um autor, pesquisa na internet, vê algo que chama a atenção sua, não mesmo na obra que você viu, mas algo que você pode se aprofundar em outro ponto. É, legal. Esse projeto tem aqui no Rio também, eu até fui chamada como artista plástica para customizar umas dessas casinhas, a minha ficou dentro do Parque Lage, na parte ali do gramado, assim, onde tem uma parte, Sim. inicial, e foi bem legal essa iniciativa. Eu não sei nem se existe mais, porque eu não vejo mais as casinhas por aqui, mas realmente essa questão, você deixa e você pega um e tal, as pessoas deixam, é bem interessante para ter uma troca, né, aí legal. E você tem um curso chamado leitura crítica, né, como é que funciona isso? Ou como é que seria uma leitura crítica, ou ler criticamente? Não é bem um curso, na verdade é um serviço que eu ofereço, que é o serviço de leitura crítica. Como funciona? Ah, tá. O autor ele escreve o manuscrito dele, o rascunho, o produto final. E às vezes a gente se auto-sabota. Às vezes, como artista, muitas vezes a gente pode se auto-sabotar, porque na nossa visão, principalmente na escrita, está perfeito, está redondinho, está certo. Então, quando ele contrata uma leitura crítica, eu vou ler e deixar o lado emocional de lado, e vou colocar o meu lado racional para trabalhar ali. Então eu vou ver os pontos que fazem sentido, se tem algum furo durante a trama, se todos os pontos de trama, jornada do herói, estrutura de história, 3 atos, está tudo redondinho ali, se o leitor sentirá falta de alguma coisa, e também aponta o que pode ser aprofundado, melhorado, além dos elogios, é claro, que eu acho que é o mais importante numa leitura dessa. A mais recente que eu fiz, o rapaz escreveu um thriller policial e ficava faltando alguma adentrar nas emoções, assim, estava muito raso na hora de você passar por uma pessoa ou outra. Eu falei, olha, troca esse verbo por uma ação, né? Coloca algo que a pessoa está fazendo, transforma essa simples palavra em uma emoção física que todo mundo sente. Porque vai dar aquela Aham, sensação, assim, uau, a pessoa olhou para o lado com medo. Você automaticamente vai dar uma olhadinha. É isso que a gente tem que aham. transformar num livro, um rascunho, que uma leitura crítica pode transformar, entre outras coisas. E coloca, né, parágrafo muito longo, como eu falei, corta um pouco os parágrafos para ficar mais fácil a leitura. A gente conversa um pouquinho como vai ser a publicação do livro e tudo mais. Mas é um trabalho que eu peguei desse tempo de estudo que eu tive aí, né, dedicado a tudo. E há uma forma de compartilhar esses aprendizados para a pessoa economizar um tempo e não precisar fazer esse ano sabático que eu fiz. Legal, porque, eu estou começando a escrever um livro meu. Na verdade, eu acho que a gente tem vários projetos, né, a gente que é assim, que é criativa, está sempre pensando. Eu tenho 3 livros escritos já, praticamente 90% cada um deles, e eu lancei um há muito tempo atrás, né, físico, um livro físico. E aí eu escrevo, chega a 90%, só falta aquele enlace, fazer aquela conclusão e dar aquela relida, aí pega, engaveta. "Não, calma aí, pode ser que eu possa melhorar, não sei o quê e tal".
e realmente, de repente, essa leitura crítica é o que eu precisaria fazer ou o que eu precisaria de uma ajuda para, de repente, fechar e falar Fechar. assim: "Não, tô achando tá bom", porque senão a gente fica penteando, né, a gente E fica, sempre achando que não tá e não tem aquela eu tive um coisa: "Não, professor agora de chegou". eu tive um professor de escrita que falou: "O único texto que não dá para melhorar é o que você não escreveu. Então sempre vai ter ponto que você vai poder melhorar. Você tem que decidir, Aham. ó, é aqui, pronto, vai". E é que nem você falou, não é porque o não acabou que não pode passar pela leitura crítica. Às vezes, uma leitura de outra pessoa e alguns insights vão te ajudar a finalizar o livro. E assim acontece algumas vezes também nessa área de leitura crítica. Legal. Falando um pouquinho agora, Diogo, da sua rotina de leitura, ou do que seria até uma rotina ideal ou mais otimizada de leitura, porque muitas dúvidas que a gente recebe até nas nossas caixinhas é tipo, quanto tempo eu tenho que ler por dia? Como é que eu faço para ler melhor? Como é que eu faço para que essa disciplina da leitura esteja já no meu dia a dia, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente pegar um É, celular e a gente fala: "Ah, vou fazer alguma coisa no banco". Pum, passou meia hora, eu estou aqui na rede social para cima e para baixo. E às vezes são 15 minutos por dia que você lê, que já faz a diferença e a gente perde em coisas que a gente nem contabiliza. Então, como é que seria uma rotina, assim? Como é que é a sua e como é que seria uma rotina, assim, ideal para quem quer que essa disciplina fique, né, nos seus hábitos? eu vou falar que eu achava que eu não tinha rotina de leitura, porque eu lia muito na Uhum. condução. Enquanto eu pegava o ônibus ou o trem para ir trabalhar, eu lia. E quando veio a pandemia, a gente não pegou mais ônibus nem trem. E aí eu descobri que eu Aham. estava lendo muito pouco. Eu falei: "Pô, então tem uma coisa errada. O que acontecia que eu fazia antes que eu não fazia agora?". Eu falei: "É o tempo na condução". Porque eu queria economizar a bateria do celular, eu queria economizar os dados móveis, eu tinha a leitura, tudo mais, seja no Kindle, seja no livro físico, mas tá lá. Então, eu Uhum. falei assim: "Pô, quanto tempo que eu gastava de condução?". Ah, 30, 40, no máximo 50 minutos. Falei: "Então eu vou traçar essa leitura". Então, eu acordei, assim, comigo mesmo que, ó, 30 minutinhos de leitura. Sento aqui, ponho o timer, uso o meu relógio para fazer o timer e leio. Ah, Agora é legal. sagrado, porque assim, sentei 30 minutos de leitura, em seguida 30 minutos de escrita. Dá um tempinho tomar um café, uma água entre elas, né? Mas vai direto. Aham. Timerzinho, no máximo, uma musiquinha assim que não te distraia, e coloco lá. Para as pessoas que são muito ansiosas e gostam muito de rede social, eu falo assim: liga uma live só para você, pra você não ter que mexer no celular, você ficar se vendo quando você está tipo, fugindo aqui da leitura, você está vendo você mesmo fugindo da leitura. Mas, assim, quanto menos o celular, Boa, a boa. qualidade da live funciona. Você olha aí, eu tô fugindo, deixa eu voltar, calma aí. Então, porque vai filmar você mesmo. Na hora que você está sob a câmera, existe uma certa pressão sua, porque você se comprometeu, então tá lá. E o timer vai disparar do mesmo jeito. A live tem essa opção só para você, que é um teste do Instagram, seja como for. Você não precisa, tipo, mostrar para todo mundo que você está lendo, mas já vi muita Postar gente que depois. tem muita gente que se filma lendo numa live e incentiva outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Sim, tem vários, você falando agora, tem vários vídeos, tipo assim, estude comigo, leia comigo. O Isso, vídeo é realmente a pessoa uma hora lendo, e a pessoa, às vezes, que quer ler, coloca o vídeo da pessoa lendo, que é como você estivesse lendo junto, mas a pessoa ali parece que faz um compromisso meio velado, né? A pessoa está lendo, eu vou ler faz. também, né? Você pode dar um pausa no vídeo, mas você está ali, você está naquele tempo com ela, né? Seguindo aquilo Exatamente. ali. E nós somos animais que gostam de viver em sociedade. Então, a gente não gosta de fazer Aham, nada sozinho. E a internet sim. possibilita que você encontre um grupo de pessoas que às vezes está lendo até o mesmo livro que você, está ali. E eu fiz esse teste porque eu me fiz um desafio de tentar escrever uma história, um conto, à mão, sem computador, no Hum, caderno mesmo. Eu falei: "Cara, mas eu vou fugir disso aqui", porque no computador às vezes você abre uma aba, então no celular também. E eu comecei a fazer lives do TikTok. Então era hum, 6 horas da manhã, eu abria a live, escrevia 30 minutos, tá, e é assim, você pega os seus momentos que você fica dando o famoso deu branco, fica olhando para o nada, fica pensando, e as pessoas vão comentando lá, porque elas já tinham essa rotina de saber o que estava acontecendo. Então dá um aham. incentivo muito legal, mas assim, terminou esse conto, eu falei: "Não, beleza, venci a mim mesmo, tudo certo, mas ainda prefiro finalizar o conto totalmente". Ah, mas que legal. Você falou então assim, colocar um timer
tirar, né, as redes sociais, ou colocar ali você se filmando fazendo isso, para você ter um compromisso. E você lê vários livros ao mesmo tempo, ou você costuma pegar um livro e acabar? Olha, eu com uma época em que eu lia diferentes livros ao mesmo tempo, aí eu desacelerei um Uhum. pouco, e agora que eu tenho um livro físico que eu leio aqui, que é o meu cantinho de trabalho, de leitura, então aqui Sim. eu leio o livro físico. E tenho geralmente um livro digital para levar para a cama, porque tá a luz apagada, às vezes você acorda de madrugada, aí você lê alguma coisinha antes de dormir, é ali que eu gosto. Então, no máximo esses dois. O livro digital, geralmente eu demoro mais para ler, porque eu só tenho esse tempinho, e vai para a cama com sono, não dá certo. Mas o livro físico, que é o Aham. compromisso, os 30 minutinhos aqui, tá tudo aqui, eu vou mais. Mas são fases, né? Às vezes, quando eu pegava a condução, eu falava, na hora de ir eu leio um, na hora de voltar eu leio o outro, e em casa eu leio um terceiro, aí tá tudo certo. E você escolhe livros diferentes para esses momentos? Você falou, o momento aí é um momento estudo, né, você sentou, você estudou, um momento, de repente, à noite é um momento de lazer, né, que você está lendo uma coisa mais leve. Você costuma a escolher seus livros diferentemente para os objetivos e para os horários que você vai ler? Eu mesclo um pouco, porque como no livro físico a leitura vai maior de quantidade, eu não posso deixar tudo para o livro digital. Então, por exemplo, se eu estou querendo um livro mais filosófico, eu leio à noite, porque eu leio trechos menores e vou refletindo sobre eles. Para mim, funciona muito bem, do que quando você tem que ler 30 minutos e depois você parar para refletir os 30 minutos que você leu. Então é mais fácil eu ler trechos menores lá na cama. Livros muito grandes, muito pesados, eu prefiro ler aqui também do que ler lá. Ou se eu tenho que viajar, aí eu opto também por livros que sejam ou mais fáceis de carregar ou que sejam digitalizados. Mas eu tento mesclar, não ficar só em um tipo de livro, eu vou variando. Então, um livro por mês Uhum. meu tem que ser relacionado a estudos de escrita. Eu gosto de ler uma ficção, um romance, alguma coisa do tipo. E desenvolvimento pessoal. Entre essas três áreas aí, desenvolvimento pessoal eu incluo filosofia, psicologia, tudo. Mas entre essas três áreas eu vou mesclando, um daqui, um de lá, um daqui. Claro que às vezes fura, mas eu tento fazer essa rotatividade. Legal. E vamos falar uma coisa meio tabu, né, que as pessoas falam: audiobook, Kindle e livro físico. Como é que você analisa e como é que é a sua interação com esses tipos diferentes de leitura? Olha, o Kindle eu usei bastante. Na verdade, eu tinha um leve da Saraiva. Foi o primeiro leitor de e-book que eu tive. Achei o máximo, porque eu consegui ler Os Miseráveis, que é um calhamaço assim, grande, Aham. mais de 1000 páginas. Aí você tinha numa telinha de computador aqui que você levava. Gasta pouca bateria, não precisa de Wi-Fi para você ler, é maravilhoso. Porém, você ter o livro em mãos traz uma sensação diferente para nós seres humanos, porque o Uhum. tato também faz parte de nós, né? Então você passar as Sim. páginas, sentir o cheiro, acompanhar, traz uma emoção maior. Porém, tem muitas boas obras que só tem versão digital, então a gente não pode ter esse tabu. Já audiobooks, quando eu faço às vezes uma caminhada ou quando eu vou para academia, eu gosto de ouvir um podcast ou um audiobook, porque me ajuda a focar e eu não é uma questão de acelerar o meu trabalho, ou adiantar, mas assim, é uma companhia bacana do que só música. Eu sinto alguém contando uma história para você. A questão é que existem bons audiobooks narrados e existem alguns audiobooks que são só lidos. Então você sente Uhum. uma nítida diferença quando alguém está só lendo o texto para você e quando alguém está contando uma história para você. Então, se Sim. você conseguir pegar um audiobook que às vezes tem até duas, três vozes, vai sentir uma nítida diferença e você vai quebrar um pouco essa coisa que audiobook não é tão bom. Mas aquilo que eu falei, somos seres humanos com cinco sentidos, então o livro ele pega já o tato, pega a visão, pega o cheiro, é difícil você vencer dele. Legal. Porque a gente tá mais eu estou mais acostumada com o livro físico, eu também acho que o livro físico te traz uma outra relação ali com a leitura e com o que está sendo dito. Mas realmente, eu trabalhava no Rio, morava em Niterói, antes da pandemia, eu tinha, assim, mais ou menos uns 3 ou 4 horas por dia de trânsito, né, total. E era ônibus, barca, ônibus, a caminhada, não sei o que e tal, em cada um dos trajetos de ida e de volta. E aí
comecei a colocar o Kindle e o audiobook, né? Porque às vezes você está sacolejando, você também não, né? Por mais você não consegue ler, você não consegue nem sentar, aí você fica ali, eu começava a ficar tonta. Eu falei, vou para o audiobook. Então eu fui mudando a forma para continuar lendo, mas entendendo que, poxa, ali eu vou passar mal, o negócio está balançando muito, nem consegui sentar, vou no áudio. Então, para não comprometer meu hábito, para proteger a minha disciplina, eu fui mudando a forma que eu conseguia ler naquele momento. Se eram 15 minutos que dava porque eu conseguia sentar na barca, eu lia 15. Se às vezes eu conseguia um local melhor, sem balançar, eu lia mais, meia hora que dava. E eu ia continuando nisso. E aí o audiobook entrou na minha vida, porque eu não tinha costume de audiobook, né? E eu comecei no ônibus, em pé lá sacolejando, ouvindo 1984. Foi como eu ouvi, e eu fechava o olho e ia imaginando os cenários, a cena, né, que eram narrados, e eu ia ali. E foi um livro que eu tenho recordações nítidas dos locais, né? Porque eu consegui fechar o olho, tirar aquele barulhada toda que estava ali, de trânsito, de pessoas falando, e imaginar aquele personagem vivendo aquilo, como é que era o quarto dele, a casa dele, né, e tal, porque eu consegui realmente entrar no audiobook e fazer com que aquilo fosse melhor. Mas e o Kindle para mim funciona para a questão das anotações, me facilita muito as anotações, né, então depois eu posso exportar as anotações, eh, criar um PDF das anotações. O que eu faço às vezes é resumir as anotações que eu já fiz e depois joga no chat GPT o resumo das minhas anotações e fala: "Faça um resumo esquemático, objetivo, claro, separado por bullets e por tópicos", pum, 5 segundos ele cria um resumo do meu resumo do meu crivo ali, e aí eu tenho um resumo mais formatadinho. Então aí eu consigo ter um local melhor para revisar, né? Porque isso é importante também, depois que você lê, Sim, voltar para rever, né? E falando assim um pouquinho, de como é a leitura para você, né, como você ler para escrever? Já que aí que você está conjugando, né, nos seus serviços e tal, a escrita, mas como uma pessoa que gosta de ler, que lê bastante, pode ler, mas já com um olhar ou uma análise de escritor, para poder potencializar aí a sua escrita depois. Como é que é ler para escrever? tem um livro interessante, o nome da autora me fugiu agora, mas se chama Para Ler como um Escritor. E ela dá Aham, justamente esses principais pontos que você tem que ficar atento. O que eu gosto de colocar? Primeiro tem que ter uma certa empatia com o personagem. Por que o personagem ficou nervoso? Por que o personagem saiu gritando? Por que o personagem está com aquela motivação? Então, dependendo aham, do gênero do livro que você lê, você vai separar as emoções que você quer perceber ali. Segundo, procurar no livro o que te incomodou e o que te felicitou. Essas emoções são as principais, porque aí você vai conversar com o livro. E às vezes, a cena de alguém caindo, ela pode ser engraçada, ela pode ser triste e ela pode ser romântica, dependendo como for. uhum, Se você estiver lendo uma comédia romântica, a pessoa cair na frente de quem ela gosta é engraçada. Mas ao mesmo tempo você vê aham. que é um desengonço da pessoa que está tentando demonstrar uma paixão ali. Se você estiver vendo um livro de suspense, a pessoa cair, pode estar apertando a perseguição que ela está sofrendo. Então começa a reparar quais são esses pontos que tipo faz você segurar mais forte o livro, né? Faz você passar para o lado e querer terminar logo. Essas Legal. passagens são as que você tem que conversar, como eu gosto de falar com o livro. Colocar lá, escrever assim a parte, não, isso aqui, olha, mexeu comigo assim, assim, assado. Por que será que isso aconteceu? Se eu fosse no lugar da Uhum. pessoa, como eu ficaria? Né? Por que esse diálogo aqui acontece? Porque a gente tem a impressão que o diálogo é só uma conversa, mas o diálogo no livro ele é a ação na forma de conversa. Então, diálogos são coisas que mexem com a gente. O que está escrito, o que a pessoa falou, por que ela falou daquele jeito. Você vai vendo esses pequenos detalhes assim que vão complementando a obra. Os Ah, grandes clássicos aí, quem não teve a oportunidade, eu sempre recomendo ler pelo menos um ou dois clássicos, porque eles vêm emocionando pessoas há séculos.
Não tem por que sim. agora não dar certo. A gente lê muito copywriting e gatilhos mentais, mas aí se você lê um Dom Casmurro, você sabe também o que emociona as pessoas e tá tudo lá. Não a forma como colocaram hoje para vender, mas também de uma forma que você tire proveito para saber como emocionar as pessoas. Não, esse negócio que você falou é entender as suas emoções ou como você interpreta aquelas emoções quando você está lendo, para você olhar para aquele trecho e falar o que que foi aqui, né, que me deu aquela emoção para você depois decupar ou Sim, entender, né, aquilo ali. Isso é muito legal. Eh, Agora é engraçado, né, o que você colocou aí, porque escrever é um desafio, né, muito grande, né, você falar, assim, também dos clássicos. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de ler livro de ficção. Eu me dou muito mais com biografia, livro técnico, livro teórico, desenvolvimento pessoal, livro, no meu caso, ligado à arte, sim. etc e tal. Um livro de ficção eu tenho tomado gosto mais ultimamente, porque às vezes, assim, demorou, sei lá, 10 páginas para descrever esse ambiente. Aquilo ali já me perdeu. Aquilo ali já, nossa, demorou para chegar no ponto, e aí o que eu tenho feito é que eu tenho tentado ler livros de ficção menores, mais objetivos, já com o teste do tempo, que foi o que você falou, já está emocionando, já está aí, né, há mais de 50, 40 anos, nos top não sei o quê, já, né, é porque tem alguma coisa, né. Então eu li recentemente, que foi esse ano, Em Busca de Sentido, que foi muito forte, muito, assim, legal de ler para um livro dessa temática, né, do nazismo e etcétera. Eu li A Morte de Ivan Ilitch, né, de Tolstói, que também é um livro curto, muito bem escrito, né, e ali fiquei impressionada com a escrita dele, né, como é que é seca, é objetiva, né, e você sai realmente, é claro que o personagem morre, não estou dando aqui spoiler, porque isso aí já E está não, no já o título. nome do livro já são desse jeito. Ele já começa, não estou dando spoiler, gente, mas assim, ele já começa assim, mas você entende a vida, falando sobre a morte de Ivan Ilitch, né, você entende com uma compreensão da urgência da vida né, e que te leva em outro níveis. Então eu tenho lido livros assim, porque acho importante, mas para mim ainda é um exercício, difícil de ler livros de ficção. Por isso, quando você falou assim: tem que ser alguém indicar, já é uma coisa boa, porque você realmente você já vê que aquela pessoa sempre indica coisas que eu gosto, aí você está indicando esse, de repente eu vou gostar também, né, então eu tento pegar, assim, o que as pessoas falam. Mas falando, assim, de livro, e dessa escrita, e trazendo para o seu dia a dia, né, como professor e com contato, assim, com pessoas que escrevem, qual é a dificuldade que você mais sente dos seus alunos, assim, em escrever? A gente falou de bastante de ler, de entender a curadoria, de você, ler criticamente, né, do seu serviço da leitura crítica, que também é um ponto que pode ajudar, mas a pessoa chega para você, qual o maior gargalo dela? Qual é a coisa, assim, que às vezes todo mundo cai? O que eu reparo não é que os escritores conseguem enxergar, assim, na grande maioria, mas eu já peguei muitos textos também quando eu trabalhava na editora, que era o seguinte: a história era interessante, tinha algumas reviravoltas, tinha personagens marcantes, mas a forma como escrevia parecia que você estava Hum, colocando uma conversa. Eu estou contando para o meu amigo aqui no bar o que aconteceu. tá. Era como se ela descrevesse um livro que ela leu, mas não estava contando, narrando. Então, essa diferenciação entre Entendi. descrever e narrar é o que eu vejo uma grande dificuldade. E às vezes o autor só se dá conta, muita pessoa conta para ele. Porque infelizmente a gente não tem uma barreira para publicação, autopublicação na Amazon. Então tem muito livro que está lá, tem muita gente que tem bons livros, tem boas histórias, tem muitos livros que não são tão bons assim, mas que ganham certa atenção, independente da rede social, as divulgações e tudo mais. E
acaba se pensando que é um normalismo isso tudo. Mas quando você Uhum. se desafia um pouco mais, passa por um concurso que tem um júri mais apertado, você se arrisca a receber um não, aí você tem um feedback do que realmente está lá. Então, às vezes, assim, olha, faltou emoção na sua história. Por quê? Porque o personagem não foi narrado de uma forma que você possa se colocar no lugar dele. A história é boa, o ambiente é bacana, a narrativa toda é legal, mas faltou esse pequeno detalhe. Entendi. Não, legal, essa diferença entre descrição e narração, né, que você falou, parece estar na mesa do bar contando a história do fulaninho de E tal. Não, mas aí você tem que chegar num ponto de você descortinar esse fulaninho de tal e realmente colocá-lo na narrativa. Isso que eu acho que deve ser muito difícil mesmo, né, para você, entender o como, porque às vezes, aí eu fiquei aqui pensando quando você falou, você tem um bom argumento, você tem bons personagens, né, fortes, mas o como eu acho que realmente agora estou pensando, o tipo, e ter sim, personagens bons e fortes e tal é o primeiro ponto. Eu me lembrei muito de quando eu fiz aula de teatro, né, a gente fazia, improvisação. E aí o professor falava: "Olha, o tema é X, vocês têm 15 minutos para juntar em grupo e improvisar, e fazer aqui o sketch". Então era um momento ali que estava todo mundo fazendo um brainstorm para pensar os pontos principais, porque ninguém ia escrever, né, aquele texto, ia pensar quem são os personagens e qual o conflito. E a gente era isso que era feito. E ali na improvisação o negócio ia desenrolando. Mas, a partir desse conflito forte, é que a história estava montada, né, é que a história estava, eh, teve um acidente, perdeu a mãe, tá, se abrindo sobre um problema, tem um trauma, tem, né, é alguma coisa, né. E aí mas o como, às vezes a ideia era linda, mas o como depois ia para a improvisação e ficava um negócio muito raso, né, um negócio muito fluido. Mas aí eu te pergunto, como? O que seria um balizador aí para esse desenvolvimento dessa narrativa boa? vamos pegar o exemplo que você leu da morte de Van Nietzsche. Eu poderia chegar e falar, olha, Aham. li um livro muito bacana, é curtinho. O cara morreu, ele lembrou que ele se casou, mudou de cidade, nasceu num lugar assim assado, a vida dele foi assim, tudo, tudo. Te resumo o livro em 5 minutos. Mas Uhum. aí você fala, vamos pegar cada um desses pontos que eu citei para você e vamos aprofundar. Aí eu falo assim, coloca por quê. Quanto mais porquês você colocar, mais você coloca. Ah, por que, que o cara morou em outra cidade? Ah, porque ele buscava salário, estabilidade, ele buscava um ego na carreira dele. Aí por que, que ele buscava esse ego? Porque ele se sentia assim assado, ele tinha uma comparação com os amigos. Aí por que a comparação com os amigos? É porque a comparação com Hum. os amigos vem da sociedade, a sociedade da onde ele morava, na cidade onde ele estava. O que, que tinha nessa cidade? A cidade tinha assim assado, tinha regências, tinha castelo. E aonde ele estava e por que, que ele ia? E você vai colocando essas camadas. O grande como é você pegar todas essas perguntas e transformar em uma história linear. E aí, uma grande diferenciação é que grandes autores de ficção não gostam de ler não ficção. Mas quando você lê não ficção, você tem ótimos livros que te contam coisas reais de uma narrativa muito Uhum. boa, a ponto de ser interessante e colocar num livro. O Malcolm Gladwell é um autor que eu gosto, e ele escreve, por exemplo, o Outlier, Foras de Série. Então ele pegou Sim. histórias de pessoas que se destacaram, né, em momentos improváveis, e colocou uma narrativa que ficou interessante para você se interessar pela biografia da pessoa. Até mesmo quando você lê uma autobiografia, uma biografia, você vai ver que a pessoa coloca todos os acontecimentos da vida de alguém de uma forma que seja interessante. Tem a estrutura dos 3 atos ali, se bobear, a pessoa coloca até uma jornada do herói para descrever os Uhum. acontecimentos da vida. Que, querendo ou não, a ficção, ela nada mais é que uma representação do que acontece na vida com um pouquinho de fantasia. Na vida, nossos momentos são eu atrás de um objetivo e no meio tudo que me impede. Qualquer história que você lê, geralmente funciona dentro dessa pequena estruturinha.
Ah, legal. Você falou do Malcolm Gladwell, ele realmente me lembrei dos livros dele, o Blink, os Outliers, né, vários outros. Realmente são livros que trazem histórias. Eu fiz o curso do Malcolm Gladwell na Masterclass, aquela ferramenta, né, Sim, internacional, e fiz diversos escritores ali também, né? A Margaret Atwood, que escreveu o Conto de Aia, né, vários outros que falaram como é que é o seu fio, né, da meada, né? Como é que fazem para escrever. E do Malcolm Gladwell foi assim especialmente interessante, já que é um estilo de livro que eu gosto de ler, mas que ele inicia falando: eu procuro histórias. E ele faz um catálogo de histórias. Essa história é interessante, pum, ele está lá escrevendo e guarda. E daqui a pouco ele vai achar um argumento e vai juntar as histórias que ele já tem lá no backlog dele lá para contar aquilo. E os livros são realmente assim, é um argumento, exemplo com histórias, exemplo com histórias, exemplo com histórias. É um argumento e recheado de histórias em que ele conta. Então, ali também tem uma narrativa em que ele mostra um personagem X, numa situação Y, que aconteceu, o que o argumento lá dele vai falar. Mas é um livro que realmente, se você enxugar ele nos argumentos, dariam 5 páginas. E ele está sim. recheado de história, né? Ele está ali contando a história do fulano, a história do ciclano, e ele vai colecionando. Então, é uma coletânea de histórias que fazem, né, esse fio da meada dele. E, e muito interessante, assim, eu vi o curso também do Neil Gaiman. E o curso dele foi, assim, fantástico, porque ele é um cara que, assim, na fala, ele já conta uma história. E a forma como ele terminou o curso, eu achei. Ele terminou com um texto, né, que ali que ele deu, em que parece que ele estava fechando um capítulo e deixando ainda uma coisa em aberta, né? Tipo, um gancho para um próximo coisa, que seria conhecer o trabalho dele. Mas a forma que ele fechou e terminou, eu falei, gente, esse cara é genial na estratégia dele, já vou ver qual é o livro dele, não sei o quê, porque a forma que ele construiu a narrativa, até de um curso, né, que a gente não está nem falando de um livro, mas de um curso, contando assim por storytelling, a história de vida dele, etc., como é que ele faz para desenvolver os personagens, foi fantástico, né? Então, essa questão da estrutura narrativa que você falou aí, de saber narrar e não descrever, é para tudo, né? Não é só Sim. para você sentar e escrever um livro, mas vai para outros momentos da vida, né? Dos livros que muito me ajudaram a escrever melhor, eu posso colocar vários aqui que tratam sobre comunicação, não sobre escrita. Mas se você pega um livro, por exemplo, o TED Talks, ele vai te ensinar muito sobre storytelling para você trazer o que você quer escrever. Você pega um chamado Brevidade Inteligente, recente aí, ele te ensina a escrever, a comunicar mais escrevendo menos. Então, às vezes, para a pessoa que vai começar uma leitura, ele não pode pegar um livro muito grande. Então, com esse aqui, você tem técnicas para se comunicar melhor, uma linguagem mais atual. Então, não tem como fugir. É um acoplado de várias coisas que você complementa para trazer a sua história cada vez melhor. E agora para o artista, a gente já falou disso, mas assim, qual seria, como é que ele considera o livro assim terminado? Eu, como artista, eu sempre faço essa pergunta aqui para os entrevistados. Como é que você considera a tela que está pintando terminado, o seu desenho terminado? Porque é sempre aquele. Não, eu posso fazer mais um negocinho, né? Deixa eu ajeitar aqui. Mas quando é que é aquele momento que você fala, ó, o que determina esse momento? Acabou, eu vou mandar sei lá, para a pessoa que corrige graficamente, eu vou mandar para a editora, é aqui que é o meu limite, eu vou registrar o livro na Biblioteca Nacional. O que determina esse momento? Olha, eu acho que a única coisa que pode determinar isso por um livro, um texto seu, é o prazo que você der para você. Porque senão você vai conseguir trabalhar e trabalhar e trabalhar. O Schopenhauer ele fala que um livro bom ele tem uma série de qualidades que ninguém sozinho conseguiria captar tudo. Mas uma pessoa vai pegar uma qualidade, outra pessoa vai pegar outra qualidade, outra pessoa vai pegar uma qualidade. E se você trazer isso para o que você quer melhorar, se você der o seu manuscrito para uma pessoa ler, ela vai ver um detalhe. Você talvez não tenha visto. Der para uma segunda,
ela tem um outro detalhe que nem a primeira nem você viu e por aí vai. Então, o ideal é você traçar um plano. Claro, eu sempre recomendo, deixe algumas pessoas lerem, faça uma leitura beta, que a gente chama, né? Dá para um amigo ler, alguém saber se tem alguma coisinha, se quiser fazer uma leitura crítica e tudo mais, mas coloca o prazo, passa pela revisão ortográfica, coloca o livro, seja publicação independente, seja por editores e tudo mais, porque nós sempre temos a opção da segunda edição. Então, se você, depois de um tempo, você, puxa, meu pensamento, eu sou outro, a cada momento que passa, eu estou me transformando. Então, esse livro aqui Sim. pode ser melhorado. Então, eu posso ter a opção de fazer uma segunda edição dele para que eu fique melhor com a minha obra. Não quer dizer que a obra seja estática, mas uma segunda edição pode mostrar a evolução sua. E não só livros de ficção. Eu já vi livros, por exemplo, Napoleon Hill, que tiveram segunda edição e que a pessoa já até morreu. Então, eles fizeram mais Aham. coisas e colocaram lá. E no caso de lançar por Kindle, por exemplo, é só você tem como autor, né, essa possibilidade de você subir um outro arquivo em 72 horas, já a pessoa que Sim, está com o arquivo no Kindle, ela já vai receber a versão nova, quer dizer, vai ser atualizado para todo mundo. Então, isso dá mais liberdade para você ter ali uma flexibilidade de trocar alguma coisinha ou outra, corrigir, fazer alguma correção, né? O exato. autor se sente um pouco mais tranquilo, porque imprimiu, aí foi, né? Aí não tem mais como, mas o Kindle ainda dá essa liberdade ali para a pessoa. Vamos para as partes das rapidinhas ao final, Diogo, Vamos que lá. são a parte de comentários, dicas, né, referências. E queria saber, a gente já citou alguns livros aqui e citou algumas pessoas, mas para você, quem são as suas grandes influências e referências para o seu trabalho hoje em dia? Eu tenho duas internacionais e uma nacional que, assim, não são que são maiores para mim, e tudo mais, são as que mais me tocaram e mais me incentivam. A primeira é um autor que eu li um livro dele, virei fã, e todo o livro que eu leio eu fico mais apaixonado, que é o Steven Pressfield, que eu li A Guerra da Arte, achei sensacional. Aí li O Espírito do Guerreiro, Portões de Fogo, Sua História Além do Ego. E tudo combina muito com o meu momento de vida, então não tem como não colocar ele como referência. Legal. Em segundo, eu coloco o Nano Fregonese, que ainda é um dos meus mentores de escrita. Ele é bem underground, não gosta assim, de holofote e tal, mas, por exemplo, ele já gravou um podcast com o Arnaldo e com o Henrique, lá no Liga da Escrita. Ah, legal. E tem trabalhos assim que ensinam sobre escrita, falam sobre publicidade, ele tem livros de ficção, fala sobre paternidade. Então, é uma pessoa que eu vi que se dedicou muito a aprender e compartilhar sobre a contação de histórias, e é um grande incentivador para o meu caminho, que eu estou traçando muito semelhante. E em terceiro, assim, do gênero que eu escrevo que gosto de ler, é uma pessoa que eu vejo que mais tá há mais tempo jogando o jogo e continua jogando, que é o Stephen King. Ele tem aí praticamente um a dois livros por ano sendo lançado, livros que foram lá dos anos 70 e são um sucesso até hoje. Ele tem um livro que fala muito sobre escrita, ele tem um livro que fala sobre leitura e tudo mais. Então, é um grande incentivo para mim chegar e continuar escrevendo. O Steven Pressfield a gente tem aqui no canal e até estava no clube do livro, a gente fez é, vários vídeos sobre ele, né, falando da invocação das musas, né, o que ele coloca, foi bem legal. A gente leu já dois livros, que é A Guerra da Arte e A Jornada do Artista, né? Então, são livros rápidos, Sim. objetivos, né? Você lê realmente num fluxo, capítulos muito curtos, às vezes não é nem uma página, né, o capítulo, mas ele tem uma fluidez muito muito boa, e ele tem uma história de vida também muito muito interessante, né, com essa perseverança do ato de escrever que era, né, que é a paixão dele. E o Stephen King, com certeza, a produção dele né, Tá. é fenomenal, É né, o a que eu falei, quantidade. ele está há mais tempo e continua jogando o jogo, então não tem como não se incentivar e continuar escrevendo se ele está lá. Eu li um livro chamado Foco, uma vez, a única coisa. E aí o cara falava assim, que as pessoas reclamavam que escreviam um pouco, e ele falou assim, mas o Stephen King, ele separa 7 horas do dia dele para ler e escrever. E aí a pessoa falava, ah, mas ele faz isso porque ele é o Stephen King. Aí o autor devolveu a pergunta, mas será que ele não é o Stephen King porque ele faz isso?
Aí É. eu tô aqui com míseros 30 minutos tentando alcançar aí o que a gente conseguir. Mas, é claro, são cenários e tudo mais, porque assim, a sua dedicação é equivalente ao retorno que você tem. A gente é o ovo ou a galinha, né? Ele fez para conseguir, Exato. ou ele depois faz para, né, para manter, já tem um nome. Mas com certeza o trabalho focado e você conseguir realmente, e isso o Steven Pressel fala muito, né? A questão da autossabotagem, da resistência, e em contraponto à necessidade de você estar lá preparado, tudo certo, para, no caso dele, ele fala, as musas inspiradoras virem e você estar preparado para recebê-las, né? Então, acho que, invariavelmente, vários artistas, né, ou escritores falam sobre essa necessidade do compromisso, né, diário com o seu ofício, de você sentar e escrever. Vai sair dali o que você não sabe, mas sentou e escreveu. E aí você vai, É, né, ajustando. o Urano, que é uma dessas referências, ele fala que 80% do que a gente escreve, a gente descarta. Porque você Uhum. tem que colocar para fora. Criatividade é quantidade. Quanto mais você escreve, mais vai ser alguma coisa criativa, só que você tem que tirar o que não é ali do caminho. Sim, sim. E se você pudesse encontrar alguns desses que você comentou, para tomar um café, uma xícara de café, num café da vida, o que que você gostaria de perguntar? Qual que seria a sua curiosidade com essas pessoas? Eu perguntaria, qual que é a primeira coisa que você pensa quando acorda? Porque tem um trabalho tão tocante, incentivador, que a gente não sabe como que é a rotina da pessoa, o que, que ele vai dormir pensando, o que, que ele acorda pensando. Será que é só hora? Será que é trabalho? Porque são pessoas que não precisam fazer todo esse trabalho, mas continuam fazendo. Então, Uhum. saber o que, que passa na cabeça delas antes de dormir e ao acordar, que é o que motiva ela a descansar e continuar, eu acho que seria a pergunta que eu faria. Legal, legal. É, porque eu acho que determina como vai ser também o seu dia, né? O que está na sua mente, né? É o seu Tá. foco, né? E o seu foco determina os seus hábitos. E se ele está pensando em escrever, de repente ele vai sentar e escrever. Se ele está pensando na personagem, ele vai lá desenvolver a personagem, né? É onde está a cabeça dele, é como se molda, de repente, até a identidade, né, da pessoa. Legal. E qual que seria o legado que você, como Diogo, gostaria de deixar? As pessoas, seus alunos, conhecidos e tal, lembrando de você, o que você gostaria que eles falassem? O meu foco é ser lembrado como um grande incentivador da escrita e da leitura. O estúdio literário é apenas uma desculpa para as pessoas escreverem mais. E a gente tem um país em que relativamente lemos pouco. Porém, eu percebi que é muito mais fácil alguém ler um livro de um conhecido do que de um desconhecido. Logo, Ah, por é? tabela, se escrevermos mais, nós teremos mais leitores. Então, esse é o que eu tenho procurado aí com o livro de escrever, que é o meu estudo literário. Legal. E um conselho que você, assim, gostaria de dar para alguém que está começando a se apaixonar mais pela leitura, a começar a escrever recentemente, e que você pensa: "Poxa, se eu tivesse recebido esse conselho no meu início, teria me ajudado muito". Deixa eu ver, um conselho para quem está começando a ler e escrever. Eu tenho um que eu coloquei até uma resposta que você colocou no quadro que eu tenho, que é leia bastante e escreva muito. Não precisa compartilhar o seu texto, ou você não tem que ter uma história para vender, mas comece a escrever. Seja uma autorreflexão, seja uma história, seja uma xingar alguém apenas escrevendo, escreva. Se possível, à mão, para você entender o que é você transformar sentimento em palavra. Porque uma hora que passa Uhum. pela caneta no papel, não tem mais volta. E aí você sabe o que foi feito e como é feito. E não é um trabalho tão simples e ao mesmo tempo você vê que é possível. Legal. E se você pudesse indicar livros, até filmes, para as pessoas que querem começar nesse mundo, você falou sobre a escrita, né, do Stephen King, do Pressfield, que tem, né, A Guerra da Arte e tal, mas quais seriam os livros que você falaria: "Olha, começa por aqui", tanto de ficção e não ficção, leia esses que eu acho que vai te ajudar inicialmente. O Dan tem um livro chamado Como Escrever um Livro,
best-seller. Ele explica todo o passo a passo, o beabá, um resumo de tudo que eu já estudei, tá ali. Eu acho que você precisa de um livro que te incentive, que te leve mais à frente. Então, escolha um de desenvolvimento pessoal de um autor que te agrade. Eu tenho alguns aqui, por exemplo, o Napoleão Hill, tem o Malcolm Gladwell, que me ensinou. O Jim Collins, ele fala sobre empresas, mas também para mim é um grande incentivo disso para fazer. Então, tenha um desenvolvimento pessoal. Não fique fechado só na ficção, porque você vai ver que o trajeto de todo mundo é muito semelhante e você pode transformar isso na sua história. Então, o grande conselho não é nem o qual livro, mas não deixe de procurar um livro qual você se identifique para poder te ajudar nessa caminhada, ser um ombro amigo. Legal. Diogo, olha, muito obrigada por essa troca, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite, adorei, assim, as dicas, acho que vai ajudar bastante o pessoal que está querendo fazer o hábito de leitura, está querendo começar a colocar para fora seus pensamentos, seus sentimentos e escrever mais, de forma mais séria, né, e fazer disso, de repente, um ofício ou um hobby, né, mais sério, acho que vai te ajudar. Queria que você desse aqui para o pessoal as suas redes sociais, falasse um pouco dos seus cursos, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Redes sociais, Instagram, TikTok, você pode ir no Diogo.escritor, é simples e direto, não tem erro. YouTube, você vai no Livro de Teseu, que é um projeto que eu comecei quando estava fazendo uma segunda edição do meu livro, está evoluindo para muito mais coisas relacionadas a esse tipo de leitura. E também o meu site, www.livrodeteseu.com.br, vai ter tudo resumido lá, os cursos que nós temos disponíveis, os livros que tem à venda, formas de contato, não tem erro, é um site simples e direto para vocês encontrarem por lá. Legal, pessoal, todos esses links vão estar aqui abaixo do vídeo para vocês poderem aí pesquisar um pouco mais sobre os serviços, os insights, né, o material aí do Diogo. Então fiquem à vontade depois de entrar em contato com ele e ver o que ele está divulgando aí nas redes sociais e falando, porque além, né, dos cursos e serviços, ele também posta muito conteúdo, né, e sempre está falando, incentivando aí na leitura e na escrita. Diogo, quero te agradecer muito. Muito obrigada, foi um grande prazer. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre uma honra poder ter a oportunidade de falar cada vez mais e ainda para uma comunidade criativa, que é algo do qual eu me apaixonei quando eu comecei a estudar. Obrigada, tchau. Tchau. Eu vou parar aqui a gravação, mas fica aí, calma aí. Tá?